Rainhas na Bíblia. Mícal. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 17 a 30, capítulo 19, versículos 11 a 17, capítulo 25, versículo 44, 2 Samuel, capítulo 3, versículos 14 a 16, capítulo 6, versículos 12 a 23. Quando Davi ainda era jovem, Deus o escolheu para ser rei em lugar de Saul, 1 Samuel, capítulo 16, mas Deus somente permitiu que ele assumisse a coroa muitos anos mais tarde, porque Davi tinha muita coisa para aprender. Logo em seguida, Davi começou a mostrar que tipo de homem ele era. Em 1 Samuel, capítulo 17, lemos a respeito de como ele matou o gigante Golias sozinho. Este foi um ato de grande coragem e muito ajudou o exército israelita. O rei Saul ficou muito contente e convidou o jovem para trabalhar para ele no palácio, e Davi concordou. O rei Saul, com Davi e todo o restante do exército, puseram-se a caminho de casa. Perto da cidade, muitas mulheres saíram ao encontro deles, dançando e cantando. Elas diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando Saul ouviu esta canção, não gostou. As mulheres estavam elogiando mais a Davi do que a ele, o rei, mas ele não ficou bravo com as mulheres. Ele ficou bravo com Davi. Não era culpa de Davi, mas, daquele momento em diante, Saul começou a odiá-lo. Esse ódio nasceu da inveja. Saul sabia que Davi era um homem bom e que as pessoas o amavam. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 14 a 16. Isto fez com que Saul tivesse inveja de tudo o que Davi era. A Bíblia nos diz que não devemos ter inveja um dos outros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Se Saul tivesse servido a Deus e colocado em uso seus dons, ele teria sido tão querido quanto Davi. Saul deixou o seu ódio crescer, tanto que chegou ao ponto de tentar matar a Davi. Certo dia, quando Davi tocava a harpa, Saul pegou sua lança e arremessou contra Davi, mas Davi conseguiu desviar-se. Isto se repetiu em outra ocasião. Então, Saul começou a tramar outras maneiras de se livrar de Davi. Certo dia, ele teve uma grande ideia. Ele daria uma de suas filhas, Merabe, a Davi em casamento. Mas como é que isto poderia ajudar a Saul? Este disse a Davi: Eu lhe darei Merabe como sua esposa se você continuar lutando contra os filisteus. A Bíblia nos diz que o pensamento de Saul era este: Eu não vou tentar matá-lo, vou deixar que os filisteus o matem para mim. Saul foi cruel em usar a sua própria filha assim desta maneira. A Bíblia nada diz dos sentimentos de Merabe em relação a Davi. Davi achou que este plano era muito grandioso. Ele retrucou, dizendo que era um homem simples e que a filha de Saul era uma princesa. Davi não sabia que a intenção de Saul era prendê-lo numa armadilha. Mas, novamente, Saul mudou de ideia e não deixou que Merabe se casasse com Davi. Ele a deu a outro homem em casamento. Davi não reclamou. Agora, chegamos a Mícal, que era irmã de Merabe. A primeira coisa que lemos a respeito dela é que era filha de Saul, portanto, ela era uma princesa e que ela amava Davi. Ela tinha se apaixonado pelo jovem, bonito soldado da corte de seu rei. Deve ter falado a alguém a respeito dos seus sentimentos, e Saul ficou sabendo. Quando Saul ouviu esta notícia, pensou que poderia tentar novamente o seu primeiro plano. Então ofereceu Mícal a Davi. Novamente Davi respondeu: Não é tão simples ser genro do rei? Eu não tenho dinheiro algum para oferecer e minha família não tem posição importante. Mas Saul disse: Diga a Davi que eu não preciso receber dinheiro ou terras. Se ele matar 100 filisteus para mim, isso será um grande presente.
Saul esperava que os filisteus matassem a Davi, e então teria o fim da história. 1 Samuel capítulo 18, versículo 21. Mas Davi achou que podia cumprir este pedido do rei e saiu com alguns dos seus homens, matando 200 filisteus. Então Saul deu sua filha Mical a Davi em casamento. Novamente, a Bíblia diz que Mical amava Davi. Vemos que o plano de Saul não funcionou e agora as coisas pareciam piorar do que antes. Deus tinha livrado Davi de todo o perigo e agora sua própria filha amava Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 28. Saul ficou tão bravo que tentou acertar a sua lança novamente em Davi, mas este fugiu do palácio e foi para sua casa. Mas desta vez Saul queria pegá-lo de qualquer jeito. Enviou homens para vigiarem a casa de Davi e matá-lo na manhã seguinte. Mas Mical ficou sabendo e avisou a Davi: se você não fugir hoje à noite, amanhã você será homem morto. Mical ajudou a Davi a escapar pela janela, passou pelos guardas e fugiu. Em seguida, Mical pegou uma estátua grande e a colocou sobre a cama, enrolou uma pele de cabra, formando um travesseiro. Depois, cobriu a estátua com um manto. Na manhã seguinte, como Davi não saísse, os homens de Saul chegaram à porta e exigiram vê-lo. Mical respondeu: ele está doente. Os homens voltaram ao palácio e disseram a Saul que Davi estava doente, de cama. Saul pensou que tinha chegado a sua chance. Tragam-no aqui na cama mesmo e o matarei, ele disse. Os homens voltaram à casa de Davi e entraram em seu quarto. Lá encontraram somente a estátua na cama e o travesseiro de pele de cabra. Então voltaram ao palácio e contaram a Saul que Davi tinha escapado. Saul ficou furioso com Mical. Por que você deixou escapar o meu inimigo? Mas o inimigo de Saul era o amor de Mical e a sua vida era muito preciosa para ela. Imagine, Saul teria matado um homem bom e feito de sua filha uma viúva somente por inveja? Será que nós temos inveja em nosso coração? Quando nosso Senhor estava aqui na terra, ele também foi perseguido por homens fortes. Ele também foi odiado sem nenhuma razão. João capítulo 15, versículo 25. E foi alvo de inveja. Marcos capítulo 15, versículo 10. Certa vez, tentaram matá-lo, empurrando em um precipício. Lucas capítulo 4, versículo 29. Mas nenhum de seus amigos o ajudou. Um de seus próprios discípulos o entregou aos oficiais. Marcos capítulo 14, versículo 43 a 46. Um de seus próprios discípulos negou conhecê-lo. Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72. E depois todos os seus discípulos o deixaram. Mateus capítulo 26, versículo 56. Finalmente ele foi crucificado e ninguém tentou salvá-lo. Deus mesmo o abandonou. Mateus capítulo 27, versículo 46. E ele morreu só, levando os pecados do mundo. Davi não podia voltar para sua casa. Ele tinha medo de perder a sua vida. Então ele se escondeu de Saul no campo e nas cavernas. Isto durou semanas, meses e anos. Muitos homens foram se ajuntar a Davi, pois acreditavam que um dia ele seria rei. Mas Mical não se ajuntou a ele, e não sabemos o porquê. Será que ela era uma princesa cheia de orgulho, que não podia viver na simplicidade, mesmo por amor ao seu esposo? Então Saul fez uma coisa muito mesquinha. Ele deu Mical para ser esposa de um outro homem. Paute. 1 Samuel capítulo 25, versículo 44. Isto iria magoar Davi e ele não podia reagir? Não sabemos o pensamento de Mical a respeito de tudo isto. Depois de 7 longos anos, Saul e seu filho Jonatas foram mortos na batalha. Chegara o momento de Davi se tornar rei. Os homens de Judá escolheram a Davi, mas Saul tinha outros filhos chamados Isbosete, e o restante de Judá o escolheu rei. Com o passar do tempo, Davi foi ficando mais poderoso e Israel inteiro lhe pediu para ser rei.
Isbosete não desistiu. Mas Davi fez uma exigência. Dá-me de volta a minha mulher, disse ele a Isbosete. Por que será que Davi fez este pedido quando ele já tinha outras esposas? 2 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 5. E quando fazia tantos anos que ele não tinha visto a Mical? Davi agora seria o rei de Israel. Não seria bom ter uma de suas esposas casada com outro homem, pois a sua posição como chefe da nação poderia ser questionada? Por isso, ele precisava ter Mical novamente a seu lado. Esta questão também foi levantada entre Adonias e Salomão, 1 Reis capítulo 2, versículo 3, 4 e 13 a 25, e entre Abner e Isbosete, 2 Samuel capítulo 3, versículos 7 a 11, possuindo mulheres que tinham pertencido a reis, Adonias e Abner estariam equiparando-se ao rei. Então, Isbosete disse a Milca que deveria deixar a Paute e voltar a Davi. Paute ficou muito transtornado e andou ao lado de sua esposa chorando. Não lemos a respeito de Milca chorando. Será que ela estava feliz por estar voltando a morar novamente no palácio? Agora Davi era o novo rei e não lemos mais nada a respeito de Milca até 2 Samuel capítulo 6. A arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus e mantida por eles durante algum tempo. Agora ela estava de volta a Israel e Davi queria trazê-la a Jerusalém. Fizeram os planos e Davi estava muito contente com tudo. A arca tinha de ser carregada por determinados homens de Israel. Davi pediu que eles parassem de 6 em 6 passos para que ele pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor. O povo gritava e tocava trombetas. Era um grande acontecimento para Davi e o povo estava com ele. Conseguir trazer a arca de volta a Jerusalém era uma grande conquista na vida de Davi. Ele estava tão contente que cada vez que a comitiva parava para os sacrifícios, ele pulava de alegria e dançava diante da arca, louvando ao Senhor. Devagar, este cortejo chegou a Jerusalém. Lá estava a arca, o povo, o som das trombetas, os sacrifícios e Davi dançando. Era um grande espetáculo. Mical não fazia parte do espetáculo. Ela estava em casa, no palácio. Quando o cortejo passou pelo palácio, Mical olhou por uma janela e viu Davi dançando. Ela não gostou do que viu. Para ela parecia ridículo e a Bíblia diz que ela o desprezou em seu coração. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Mical não percebeu que Davi estava demonstrando sua alegria no Senhor? Quando a festa terminou, Davi abençoou o povo e todos foram embora. Davi então foi para o palácio para abençoar a sua casa e Milca saiu para encontrar-se com ele. Que bela figura fez o rei de Israel, disse ela. Ele foi um grande tolo, exibindo-se diante das servas? Davi ficou profundamente magoado. Eu estava dançando em honra ao Senhor, disse ele. Foi o Senhor que me escolheu para reinar em lugar de seu pai e de sua família. Eu tentarei honrar ao Senhor de qualquer forma que puder e pelo tempo que puder. Você não entende isto, mas o Senhor entende, como também aqueles que me viram. Não lemos de mais alguma conversa entre Davi e Milca? A última coisa que lemos a respeito de Milca é que ela não teve filhos. Até parece que Davi a desprezou como esposa. Daquela época em diante, sua vida não deve ter sido muito feliz. Não lemos que ela se voltasse para Deus. Parece que ela colocou a posição social acima de tudo ou mais em sua vida. Seu orgulho neste ponto foi muito grande e ela pagou caro por ele. Será que o orgulho da posição nos impede de nos humilharmos diante do Senhor?